Salve, salve adeptos! Eu sou o PH Alves e estamos começando aqui mais um Fale o que tu queres. E hoje, do meu lado esquerdo, está nosso amigo Jack. De novo, não vou falar muito não, tá bom assim, sou o Jack, tô de volta. E temos mais um convidado especial, o nosso amigo sacerdote, professor de Educação Física, Cristiano Trevelino. Falei certo? Prazer, galera. Sou Cristiano Trevelino, professor de Educação Física e sacerdote de Umbanda. E estamos aí, vamos falar um pouquinho de atividade física relacionada à espiritualidade e vamos ver o que sai, né? Exatamente. Então a gente trouxe, já adiantou o tema, a gente trouxe justamente o Cris, na verdade nós viemos até ele hoje, para falar sobre esse tema aí, que é um tema bastante importante aí para quem pratica espiritualidade, já que a saúde física tem que andar, né, junto com a saúde espiritual. E acho que a gente já pode começar a partir daí, né, falando a partir desse ponto, né? O que você acha, Jack? Acho tranquilo, a gente quer fazer um paralelo mesmo sobre a importância da saúde física que reflete na espiritual e eu acho que vice-versa também. Sim. Mas como, além de professor de educação física e sacerdote, ele também é mestre reikiano, é assim que fala? Então acho que dá para fazer um paralelo bem legal aí com as energias que você trabalha, com a espiritualidade, que é onde você está dentro, e a sua profissão mesmo. Então não sei se você já quer começar direto falando de algo. Eu sugiro você falar um pouquinho sobre atividade física sozinha, a importância dela, para depois a gente fazer o gancho para a espiritualidade. Bom, atividade física, acho que todo mundo sabe que é bom fazer, todos sabem que faz bem para a saúde e que ela traz N benefícios. Então, quanto a isso, acho que não tem nem o que se colocar. Hoje você vê muitas pessoas indicando atividade física, médicos, nutricionistas, todo mundo sempre indicando para você sair do sedentarismo. Então hoje a gente sabe que o sedentarismo mata 2 vezes mais que a obesidade. Então, por quê? Porque se você é sedentário, você começa a desenvolver várias doenças. E com isso se indica atividade física. E qual atividade física? Não tem uma atividade física melhor. O negócio é você sair do sedentarismo, levantar da cadeira, levantar do sofá, criar uma vida saudável. Eu acho que isso que é o interessante, porque hoje a gente vê muitas pessoas cada vez mais com péssimos hábitos alimentares, vemos muitas pessoas com preguiça, e muito disso também se deve ao que se passou na educação física escolar. Então eu tenho vários amigos que eu não gosto de praticar atividade física, eu não gosto de ir numa academia, porque a minha educação física odiava o professor, odiava a aula, e aí eu acabo puxando. A atividade física da escola ela é falha, né? Muito falha. Ou não? Mas isso eu acho que voltado mais para o ensino público, né? Sim, ensino público, que é a grande maioria aí. Eu não acredito que seja falha. Eu acho que é uma questão de visão do próprio profissional. Você se identificar com aquilo e falar, não, eu vou fazer uma revolução nisso aqui e vou empenhar as crianças a isso. Eu acho que numa fase escolar é mais para uma criança desenvolver habilidades motoras, capacidades, saber lidar com isso, do que simplesmente sair e fazer exercício. É uma visão minha, obviamente, mas eu me lembro de quando eu estudava, eu esperava algo mais do professor, então eu achava que tinha muita brincadeira, então corre, pega bola, queimada, futebol, mas eu sentia falta de uma atividade física, de um exercício, de conhecer alguma técnica justamente para me ajudar no meu desenvolvimento. Isso foi ficando tão chato que eu consegui fazer o médico me dispensar da aula de educação física. Eu falei, pra ficar correndo, jogar bola, eu faço todo dia à tarde em casa, quando eu chego, ficava a tarde inteira correndo, entendeu? Sim. Eu não sei, mas assim, na minha realidade, onde eu vivi, todas as escolas, e estudei em várias, porque mudei de muitas casas, e todas eram assim, então por isso que eu usei a palavra falha, Sim. Porque eu achava que faltava uma atividade em si mesmo, tipo, joga a bola na mão do aluno e vai correr. Eu acredito que é muito do profissional. Não adianta só a gente colocar a culpa no ensino, Mas eu acho que é o profissional querer mudar a realidade, sabe? De não, eu vou colocar minha cara a tapa e vou fazer acontecer. Não, mas eu concordo com essa visão que acho que é muito do profissional, porque, por exemplo, eu na 5ª série eu tive um professor de educação física que o cara era
porreta, assim, sabe? Ele fazia a gente fazer até flexão, assim, na aula, ensinava, ó, é assim que tem que fazer o movimento tal, né? Porque tem um jeito certo, não machuca. Depois ele passava, tipo, por semestres, né? Então, bimestre no caso, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, cada um era tipo um esporte diferente. Então, o primeiro bimestre era, sei lá, vôlei, aí eles passavam tudo sobre vôlei, sabe? Posição, as técnicas, as regras e tal. Depois era basquete, então ele era... Nesse foi o melhor professor que eu tive, assim, de educação física. Foi tanto é que a partir dele eu comecei a gostar de basquete, porque eu gosto de basquete e tal. Nós temos eu brinco, né, mas falo que é um quadrado dentro da educação física. São 4 pilares, que é basquete, futebol, handebol e vôlei. Mas a educação física escolar, principalmente a escolar, que é onde você tem que estimular a criança, a criança não vai sair de lá um atleta. Ela tem que ir ali praticar para criar habilidade. Só isso, para ser estimulada. Então eu acredito no vasto estímulo. Sim. Né? Então, por exemplo, numa aula de educação física eu coloco parte de luta, né? Porque eu sou professor de judô também, formado, faixa preta, segundo dan. E então eu coloco um pouquinho de luta para elas. E quem pode luta? Todos, porque se todos entenderem que a luta não é para brigar, já muda bastante coisa. Né? Então eu coloco luta, coloco ginástica, coloco dança. Então, movimentos corporais. Atividade física. Exatamente, saindo desses 4 dos padrão. Normalmente a gente só encontra isso. É interessante você falar isso porque, assim, eu vejo muitas pessoas falarem o seguinte: elas relacionam muito fazer alguma atividade física com academia só. Hoje em dia, eu digo, né? Na nossa faixa de idade, assim. Então, o que você faz? Não gosto de academia. Não, cara, ninguém tá falando de você fazer academia. Você tá falando de atividade física, ficar correndo na rua, sei lá, dançar, fazer alguma arte marcial, né? Então, por que você acha que existe essa visão hoje? Porque foi muito vendida essa ideia de academia ou porque falta algo? Eu acredito que tenha sido muito taxado a academia. De como, eu quero fazer uma atividade física, eu tenho que pagar, então eu vou pagar para ir para uma academia. Né? Sou fã de academia, trabalhei em várias academias e adoro, mas eu vejo hoje uma necessidade das pessoas que elas estão encontrando atividade física fora da academia. Eu acho que isso está mudando muito, eu acho que isso é muito legal. Então nós temos, por exemplo, os treinos funcionais. Você vai no parque, você vê pessoas fazendo calistenia, fazendo treinamento funcional, correndo, andando de bicicleta, patins, skate. Então você vê a gama de atividade física que existe, né? E as pessoas estão descobrindo isso, né? Explica pra gente o que é um treinamento funcional. Treinamento funcional, você trabalha visando a funcionalidade do corpo. Então o que seria isso? Em vez de eu ir numa academia e trabalhar o corpo de uma forma isolada, eu acabo integrando movimentos. Então eu acabo melhorando o meu dia a dia, né? O treinamento funcional nasceu disso, né? Então quais são as atividades que eu preciso melhorar no meu dia a dia? Por exemplo, um idoso, ele agacha e levanta com dificuldade, mas ele senta no sofá com dificuldade, ele levanta com mais dificuldade, ele vai no vaso sanitário, ele senta, né? Se cair alguma coisa no chão, ele precisa ter essa funcionalidade para baixar. O corpo precisa trabalhar isso. Exatamente. Por exemplo. Exatamente. Então você acaba melhorando a sua funcionalidade de uma forma geral. Pro dia a dia. Pro dia a dia. Então é visado nas atividades do dia, focado nas atividades do dia a dia. Então geralmente o profissional, imagino, não sei se é assim, só me corrige. O profissional, ele conhece o dia a dia, a vida no caso você precisaria entrevistar uma pessoa para passar um treinamento funcional para ela. Sim. É isso que acontece, é assim que acontece. É mais ou menos isso, porque a gente vai equilibrando a musculatura do corpo. Então a gente trabalha o corpo de uma forma rígida, a gente tem que deixar o corpo rígido. E onde a gente mais vê problemas trabalho de core, né, que a gente chama, que é a parte de abdômen, que são os 3 pilares que a gente usa muito no judô. A gente é bem fortalecido nisso, que é lombar, glúteo e abdômen. É um centro de força do seu corpo. Você precisa ter aquilo fortalecido, senão você não faz nada. Então, para o idoso, o que você vai mandar o cara ir para uma academia, pôr uma barra nas costas e descer, agachar até o chão? Ele não precisa disso. Ele precisa ter força para baixar naquela angulatura que normalmente ele senta. Sim. Né? E com isso, mas tem problema no joelho. Tem várias formas de se fazer o exercício. Né? Lógico, sempre com um profissional credenciado, estudado, formado. Tá? Porque a gente vê muito hoje por aí, por exemplo, estagiários dando treinos, e isso é polêmico. Uma coisa legal, como que eu faço para saber se o cara é credenciado?
tem o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física. Todos os profissionais que trabalham com atividade física ou mesmo escolar, eles têm o CREF. Eu posso exigir Ou deveria ter, né? Você pode exigir de um profissional que ele te mostre o CREF dele. Então isso já você não precisa pedir diploma, não precisa pedir nada. É só pedir o CREF, né? Você sabe que ele é um profissional credenciado. É uma carteira funcional. Exato, uma carteira profissional. Profissional. Exato. Você falou da atividade física, mas voltado também para a parte de arte marcial. A arte marcial, muitas pessoas sabem, né? Ela é bastante ligada também com a espiritualidade, né? Sim. Porque é um trabalho em corpo, mas também é um trabalho em mente, que resulta no espírito, né? Você podia falar... Desculpa. É exagero falar que principalmente mente ou não? Não sei, eu não saberia te dizer se é exagero, mas tem toda a relação. Porque dentro de uma atividade relacionada à luta, principalmente no judô, né? A gente leva muito daquilo que a gente aprende para a nossa vida. Então, eu costumo brincar com as minhas crianças que o judoca de verdade, ele é judoca fora da escola, fora do tatame. Porque dentro do tatame é fácil, você vestir um kimono, ir lá, lutar com outro, aprender um golpe e acabou a aula. É verdade. Então, como que a sua vivência fora da escola você respeita? Né? Como é que é seu caráter? O judô, no caso, né, a arte marcial, vai curar o menino, não é isso. Mas ela dá padrões que ele tem que seguir, pelo menos dentro do tatame. Às vezes ele tem uma disfunção, voltando pro lado mais espiritual. Não, que eu ia falar para ele falar mais sobre esse assunto, mas você já... Não, mas assim, por exemplo, você falou disso, a pessoa mais estourada, a criança às vezes é mais agressiva e tal, e a arte marcial, ela consegue, às vezes, equilibrar a pessoa às vezes é agressiva porque ela tem um desequilíbrio energético naquele sentido, né? E a arte marcial consegue focar isso para que ela se equilibre essa energia, né? Eu lembro quando eu fazia karatê, eu fiz até a faixa roxa, né? Antepenúltima, né? Depois a marrom e a preta. E você falou uma coisa legal, a gente tem que levar para fora. E esse negócio de respeito, disciplina, que ainda é uma coisa super forte que tem na arte marcial, é importante a gente destacar isso, porque a partir da arte marcial você consegue expor para outros setores da vida essa disciplina, né? O foco no trabalho, o respeito pelos pais, pelos mais velhos e pelo seu irmão, né? Eu digo, pelo seu próximo, exatamente. Então, por isso que eu ia falar no início, para você falar um pouco mais sobre a arte marcial nesse sentido, porque ela é um efeito físico que é causado no emocional até, né? Eu acho que esse é o ponto, né? E acho que você acaba se tornando uma pessoa melhor, eu coloco assim, porque que não é simplesmente uma coisa bonita de se falar, de se ver. É algo bonito de se ver, colocar em prática, né? Então a gente aprende na prática, porque dentro do tatame vai ser exigido isso. Sim. Né? Então assim, que nem você falou, o foco. Então você vai aprender a dissipar as energias. Aonde que eu vou dissipar energia? Se eu estou no meio de uma luta e eu solto energia tudo de uma vez, eu perco a luta. Porque eu tenho que estar ali, eu tenho que saber a hora de dissipar essa energia, a hora de entrar um golpe, né? Sempre respeitando. Então assim, tudo tem essa questão da disciplina. Né? Todas as artes marciais que eu vejo, ela é muito focada na disciplina. Por conta disso, você precisa ser disciplinado para tantas as coisas da vida, mas também precisa ser disciplinado para dissipar essa energia, para soltar essa energia na hora necessária. Porque senão como é que fica? Né? Não tem o porquê você aprender a lutar, eu sou o melhor, mas você não sabe ali, você não tem o foco do negócio. Né? Eu costumo ter uma visão da arte marcial muito peculiar, vamos dizer assim. Porque eu enquadro a arte marcial de uma certa forma como uma religião também. Por que eu estou falando isso? Vamos voltar para a nossa realidade umbandista, que a gente está num contexto umbandista aqui. Você ao entrar no tatame, você reverencia o tatame. Você entrar no terreiro, você reverencia. Você está de frente para o seu oponente, você tem que reverenciar ele. Você de frente para o seu irmão, dentro de um terreiro de Umbanda, se reverencia. Dentro de um treinamento de arte marcial, algumas academias, elas têm
às vezes um representante, né? Um quadro de um representante ou até mesmo imagens. No caso do Kung Fu, que eu também cheguei a fazer um pouco, tinha o Guan Kun, né? Que é o da arte marcial, né? O representante, e tinha que reverenciar e tudo, fazia todo um processo ritualístico até, né? Todo mundo abraça, também. Tem, né? Existe sim. A gente pode tratar ele espiritualmente como se fosse tratar uma imagem de orixá. Então, guia. Isso é muito legal. Eu acho isso sensacional. Então, eu acho que a arte marcial traz muito disso, sabe? Sim. Nesse contexto mais espiritualista. E ela é o que mais enquadra no conceito atividade física com atividade espiritual. Eu acho que esse é um ponto bem legal que você falou. Quando a gente entra, para tudo a gente tem que reverenciar. Então, para tudo tem um respeito. Só que atrás disso é o sagrado. Exato. Então, assim, a hora que eu entro no tatame, eu tenho que respeitar o tatame porque ali é meu solo sagrado. Porque ali eu vou praticar arte marcial, não vou machucar meu oponente, não é o meu objetivo. Exatamente. Então, por exemplo, um dos princípios do judô é o benefício mútuo. Então, o que é o benefício mútuo? É você aprender junto. Sozinho a gente não aprende, ou a gente aprende e não vai ter como colocar em prática. Então, assim, vou no judô, voltando pro judô, a gente treinar junto, eu vou cair para você, você vai cair para mim. Isso é um benefício mútuo. Sim. Nós dois estamos aprendendo ao mesmo tempo, independente de quem ganha e quem perde. Eu costumo brincar com as minhas crianças que no treino não tem vencedor e perdedor. Porque eles falam muito, eles brincam muito, tipo, eu ganhei de 5-0, ganhei de 7-0. Mas ganhou do quê? O que você ganhou? Você ganhou uma medalha, você ganhou um prêmio, um dinheiro, não sei. Não ganhei nada, sensei. Então, tá vendo? Os dois ganharam, porque ele vai aprender a como não cair daquele jeito, a como não dar aquelas brechas, e o outro vai estar otimizando aquela técnica. Então, se ele vai barrar de um jeito, bloquear o meu golpe de um jeito, eu tenho que fazer de uma outra forma. Então, esse é o benefício mútuo, e eu acho que isso é muito legal. Trazendo para o ambiente de terreiro, não tem nem o que falar, né? Estamos numa irmandade, nós estamos numa corrente, isso é benefício mútuo. Verdade. Todo mundo acaba se beneficiando através da espiritualidade. Isso é benefício mútuo, né? Então acho que a arte marcial realmente, eu coloco ela como o ponto mais alto entre atividade física e uma atividade espiritual. Porque numa arte marcial tem o lado espiritual dela, que é todo lado da doutrina, tudo é baseado, tudo numa filosofia que leva a um ser espiritual. E eu queria perguntar, dentro disso, se dá para fazer aí um levantamento aí agora, assim, as pessoas que vão buscar arte marcial, a maioria recebem isso de uma forma muito fácil, a questão da reverência, do respeito, de trabalhar a mente, de colocar isso em prática fora do tatame, ou a maioria vai buscando meio que dispar energia e dane-se tudo e quero brigar, quero lutar, quero ter técnica? Entendi, só pergunta. Eu acho assim, fora do ambiente de treino, dificilmente você consegue medir. Não tem como mensurar. Mas eu digo as pessoas que vão buscar, né? O que você percebe das pessoas que vão buscar? O que eu percebo assim, quando você entra num ambiente sagrado de treino, que a gente chama de dojo no caso, você é imposto a seguir aquelas regras. São regras, né? Regra de disciplina, regra de caráter, regra de tudo, cara. Então a gente é obrigado, entre aspas, né? Mas você tem que seguir. Acabou. Não tem o que falar. Pelo menos ali dentro você tem que ser aquilo, né? Então assim, fora, eu acredito que sim, porque as pessoas começam a entender o porquê daquilo dentro do tatame. Então se eu sou assim dentro do tatame, eu tenho que ser assim fora. Talvez não da mesma forma, se coloque na prática fora do tatame. Mas eu acredito que haja uma mudança. Mas é muito difícil quantificar Mas essas atividades no geral, então, elas não desenvolvem só o físico, elas desenvolvem o ser também. Sim, com certeza. Está muito focado nisso. Não, e hoje eu acho legal, agora dando um geral, toda atividade física, a pessoa busca a atividade física por bem-estar. Então o que é o bem-estar? O bem-estar a gente divide ele. Então o bem-estar psicológico, né, o mental, o bem-estar espiritual, o bem-estar físico. Então, olha que legal, a gente junta o bem-estar físico com o mental, com o espiritual. Tudo ali, porque quando você pratica qualquer atividade física, você está dissipando energia, né? Acho isso muito interessante. É bem legal. A tradição yoga, assim, né, indiana, hindu,
acompanha os Vedas, né, que são aquelas escrituras sagradas e tal. E o que seriam os Vedas? É uma compilação sagrada, né, que dizem que receberam por inspiração divina milhões de anos atrás. Eu digo milhões mesmo porque segundo datam antes de até mesmo das pessoas normais, seres humanos estarem em Terra. Mas enfim, e os Vedas são divididos por partes assim, no quais são estudados, eu digo lá no Oriente, tá? Eu estou falando isso porque a gente vai puxar uma coisa para cá. E uma desses pilares dos Vedas é justamente a Yoga, né? Mas o que seria Yoga na visão deles? Não é a Yoga que a gente tem aqui como grande parte, né? Tem gente que segue a tradição como ela é, mas outras pessoas não, que só acham que é só um condicionamento físico, né? Só de ficar fazendo os asanas lá e pronto, acabou, vou para casa, tá bonito. Mas não, ela diz que é um autoconhecimento. E tradução não, né? Mas um dos fatos do Yoga é justamente a conexão entre o físico e o sagrado. Então você trabalha os movimentos do seu corpo como se fosse um templo. E cada asana é uma posição que faz os seus chakras funcionarem de tal maneira que acessa uma energia X e limpa outras energias. Eu reparo que na arte marcial, voltando de novo ao assunto, existem certas posições, que são os kati e os kata, né? Sim. E funciona da mesma maneira, né? Sim. Cada ação e os gritos, os kya, os dan e tal, enfim, também são uma forma de utilizar aquela energia, né? Sim. E o acúmulo principalmente Você sabe aonde colocar ela, né? Esses gritos têm nomes? Então, depende da... A gente chama de Kiai. Normalmente a gente chama de Kiai. Depende também da tradição, né, que segue, né? Porque você está dissipando energia. Então, só o fato de você gritar, você já está, então, naquele momento, colocando todo o seu potencial. Então, por exemplo, vou entrar um golpe e às vezes o golpe barra, eu preciso fazer muita força, eu preciso daquela energia ali. Então, aquilo eleva a energia do movimento, por exemplo. Porque você está totalmente em contração, principalmente no judô, né? Você está totalmente em contração. Você precisa derrubar um cara, o cara às vezes é mais forte, maior. Você precisa colocar energia e força naquilo. O Kiai é uma forma de você liberar essa força, essa energia para fora também através do som. Tem umas vertentes marciais que trabalham bastante o Qigong, ou Qigong, né? Que é essa energia do Qi. Sim. Que você foca o Qi numa parte que seria energia, ou prana, em algum determinado lugar do seu corpo e você consegue realizar uma determinada ação também. Então, que nem aqueles que não sentem dor, né? Que o cara entorta, tipo, uma lança no pescoço e tal. Aí, por que eu tava falando tudo isso? Porque eu quero fazer um paralelo. Por exemplo, existe toda essa reverência à arte marcial, né? A gente tem toda uma coisa sacra, né? É tudo, né? Tudo divino e tudo contextualizado nesse sentido. Por que as outras atividades físicas mais ocidentais não têm essa visão? Apesar que, por exemplo, na Rússia, eu já vi falar que as meninas da ginástica, elas encaram aquilo de forma sagrada, né? Que ao entrar eu não sei o nome do espaço onde elas fazem as piruetas delas, mas elas ajoelham, fazem todo um processo meditativo, parece, e cada movimento que elas fazem também, segundo elas entram num estado alterado de consciência. Mas aqui no Brasil a gente não tem isso. Então o cara entra na academia, tô suando pra caramba, pra casa, dane-se, só pode pra caramba, olha só. O braço, né? O braço. É sempre o braço à frente. Não sabe nem o que tá fazendo. Ou então o cara que vai jogar futebol e tal, o cara joga futebol e tal. Mas, por exemplo, a gente fala muito de futebol brasileiro, que não sei o que, mas, cara, os caras da Alemanha, quando eles vieram participar da Copa, né, que ganharam no Brasil, enfim, segundo eles, na final, eles fizeram um retiro espiritual, cara. Ou seja, eles encararam o processo deles de forma espiritual. Cara, eu acho que a meditação tá tomando conta de tudo isso. Porque eles estão vendo que existe um processo ali. Eu já vi falar de corredor que escuta mantra correndo, porque o mantra estimula a energia. Cara, tanto é que eles não deixam você usar porque eles sabem que isso altera a frequência, sabe? Então, tipo, já existe alguma coisa que comprova, É legal, realmente. Eu desconheço isso aqui dentro da parte ocidental, assim. Parte oriental a gente sabe, por exemplo, tem no Japão tem aqui também algumas academias de Jiu, de judô, às vezes fazem um negócio que a gente chama de Kangeiko. Kangeiko é um treino para guerreiro mesmo, porque no Japão eles fazem meditação durante 3 horas, que é o Mokuso. Então eles fazem isso durante 3 horas, depois na parte da tarde eles vão treinar o judô, né? Então tem toda e o Kangeiko aqui e lá também é o treinamento de madrugada. Então você acorda na madrugada, frio, normalmente é no inverno que se faz,
4 horas da manhã você entra no tatame. Caraca. Então isso é muito espiritual isso. Né? Normalmente dura um cangueco uma semana aqui, eu participei e vi alguns canguecos durante uma semana. Mas uma semana acordando 3 horas da manhã para ir para um tatame às 4, com um kimoninho nas costas. Então isso é muito louco. Só um aspas rapidinho, ou melhor, um parênteses, tem aquele treinamento que eu cheguei a fazer no Karatê, que você entra na água, na praia, com kimono, né? E fica fazendo os kati dentro da água, que fica mais pesado por causa do kimono, né? Mas é para você entender a relação entre a água e você, na verdade, para você tentar entrar em comunhão. Tem alguns estudos científicos que foram feitos com atletas de judô, justamente para ver força e tudo mais. Por quê? A água realmente, você vai estar o kimono ali, o kimono já é pesado. Com água, então você vai ter que ter muito mais energia, muito mais foco nos seus movimentos, né, dentro da água, do que se fosse fora. Sim. Então você acaba, né, fazendo nada científico isso, mas você acaba justamente trabalhando isso. Então imagina você colocar um atleta seu dentro de uma água para fazer um treinamento justamente de kata no karatê. Olha que coisa louca, né? E lá, isso é muito louco, cara. Sim. Porque olha o tanto de benefício que você pode trazer, até espiritual. Coloca na água gelada. Então o cara tem que ter controle. O cara precisa saber os movimentos, ele tem que passar pelas aquelas provações de frio. É o lance de reconhecer o seu corpo, né? Exato, é o fato de você reconhecer o ser que existe em você, né? O que a Umbanda faz, o que outras religiões fazem. Então acho que isso é muito legal, né? Você simplesmente reconhecer que é ali, quem está lá. Então você ter o autocontrole. Então, o PH não foi com a minha cara, falou um negócio que eu não gostei, eu vou brigar com ele. Não, a arte marcial te traz isso. Então se você trabalhar ela de uma forma legal, de uma forma bem trabalhada, vamos dizer assim, porque não é qualquer um também vai entender, porque você tem que entender um pouco da parte espiritual que está por trás daquela atividade. Você tem um ser que está se lapidando fora de uma religiosidade. Sim. Né? E aí você fala, às vezes você vê o cara falando sobre Deus, você vê o cara falando sobre religiosidade de uma forma, né? Que você fala, nossa, que legal, qual a sua religião? Não tem religião. Ou sou cristão não praticante. Sim. Né? É o que mais tem. Então eu acho isso muito legal, porque você vê o próprio. E outra, tem pessoas que nascem assim também, né? Mas tem pessoas que se moldam através da atividade física, através da arte marcial. Eu acho que isso, pra mim, é um ponto fantástico. Então, aí só voltando àquele contexto, realmente existe uma falha, então, nesse sentido de exercícios mais, vamos dizer assim, comuns, né, perante ao Ocidente, que nem, vamos supor, que nem citou logo no início da conversa sobre os 4 pilares da educação física no colégio, em basquete, futebol e tal, de encarar esse sagrado dentro de um contexto mais de físico, né? Sim. Eu acho que não tem... Eu acho que é o profissional, sabe? O cara pode fazer melhor e ele pode oferecer muito mais coisas, muitos benefícios que a atividade física traz e que muitas vezes não são oferecidos para uma criança. Então por que não colocar meditação para criança na escola? Entendeu? Não é muito minha praia a meditação, não entendo muito, mas ela pelo menos te dá um ponto de concentração, vamos dizer assim. Então, você quer fazer que nem a gente está falando do futebol da Alemanha lá. Bom, você está se preparando para que sua mente esteja focada só naquilo, entendeu? Então, assim, eu acredito que é para tudo, né? Então você pega uma criancinha para ir para uma competição de judô, a criancinha se prepara de uma forma incrível, cara. Sabe, do jeitinho dela, ela não entende, mas é engraçado que ela fala, não, sensei, ó, eu vou fazer isso, sensei, eu vou não sei o quê. Ou, né, dentro de esportes, de futebol, eu já treinei alguma equipe de futebol também, escolar, né? E você vê o preparo. Só o fato deles estarem se preparando é um fato meditativo. Verdade. É um fator meditativo, porque você está ali se concentrando para aquilo, você está colocando uma energia naquilo, que para você vai ser sagrado. Pode ser que dure 5 minutos, pode ser que num jogo dure 40, 45 minutos, não interessa. Mas você está se preparando. Só o fato deles estarem agregando isso, né? Pô, fantástico também. E dentro da escola, puxando para a educação física, né? Ou para a educação no geral, eu acredito que seja de uma maneira geral, existem estudos hoje que mostram os benefícios da meditação para alunos na aula, no prestar atenção na aula, no rendimento em notas. Então,
vai falar o quê? Verdade. Não tem o que falar. Tá lá, a ciência está comprovando. Não somos nós que estamos achando. Isso aí. Então, assim, por que não colocar? Por que não estimular isso dentro de uma escola? Hoje existem escolas que eu conheço que estão colocando a meditação. Então a criança chega na escola, medita lá. Ah, mas a criança tem que meditar como adulto? Talvez não consiga ficar ao mesmo tempo. Né? Mas fora que existem também vários tipos de meditações, né? Não é só ficar sentadinho ali viajando no nada, né? Então, só o fato de você relaxar uma criança depois da aula de educação física, eu às vezes faço isso. Ou a massagem é uma meditação também, né? Então, assim, você está moldando aquela criança a ter um hábito que, se ela não levar como criança, às vezes brinca, fala que é besteira, não sei o quê, mas se ela começar a entender o porquê, se você for estimulando ela e ela chegar, por exemplo, no ensino médio, com esse conhecimento, com esse estímulo, por que ela não vai adotar isso para a vida dela? Verdade. Assim como a atividade física. Então, se você trabalha legal dentro da escola, provavelmente você está estimulando o seu aluno dentro da escola a ser uma pessoa ativa fora da escola. Então, pegando esse gancho, Cris, existe um Cris antes da atividade física já dentro da religião? Ou você sempre esteve muito ligado com isso? Sempre tive muito ligado. Eu tenho 27 anos, eu tenho 24 só de judô. Então, desde os 3 eu faço judô, então nunca me vi fora de uma atividade física. E aí passei por várias, né? Futebol, judô, capoeira, aí fui um pouquinho mais tenso ali pro MMA, treinei, só treinei, não cheguei a lutar, Muay Thai, boxe, Jiu, né? Também sou faixa azul de Jiu, então assim, eu nunca me vi fora da atividade física e isso foi algo muito legal, que minha mãe sempre estimulou isso, meu pai sempre estimulou isso. Então era na escola, praticamente todos os dias pós-aula eu estava ali fazendo uma atividade complementar, que seria essas atividades extras relacionadas ao esporte. E meu pai, no final de semana, sempre saía para jogar bola, estimulava, andar de skate. Então nunca tive um Cris. Mas na sua vivência, porque também a espiritualidade sempre teve presente, Sim. né? Você também é de berço isso. Sim. Né? Na sua vivência, no seu profissional com o seu espiritual, você consegue trazer algum exemplo de alguém que teve uma melhora espiritual por conta de um início de uma atividade física? Assim de cabeça eu não consigo fazer uma relação, mas eu acredito que sim, tem um monte por aí, porque justamente ela te desperta a saber as outras coisas, a começar a equilibrar outras coisas e começar a despertar. Então, por exemplo, ontem eu estava no parque dando um treino funcional e chovendo e muita gente correndo. Então ela sabe que aquilo para ele é sagrado. Se está chovendo, fazendo sol, se está ventando, não interessa, ela está lá correndo. Tá aí dentro assim, do contexto que a gente está aqui, né? A gente está dentro de um terreiro de Umbanda, na mediunidade, no cara que pratica atividade física, mas também faz um trabalho mediúnico, dando atendimento, enfim. Você acha que de repente a atividade física ela afiniza o contato com a espiritualidade, ou a energia que é emanada pela matéria que está ali incorporada de seu guia, a energia que de repente é emanada ali em um passe, isso muda com a atividade física por conta da matéria de repente estar bem mais cuidada? Eu acredito que sim, porque nosso amigo PH sabe mais, ele pode falar melhor sobre isso, mas a atividade física em geral, ela faz uma limpeza na pessoa, porque você expande seus chakras, né? E com isso você tem uma limpeza melhor, você acaba dissipando as energias negativas e absorvendo aquelas energias boas pro chakra, tá certo? Isso aí. Então, assim, visualizando ali tipo o chakra como formato de um funil, sim, você vai limpando isso. Exatamente. E vai atividade. E vai puxando uma energia melhor. E isso, se você trouxer para o terreiro, a pessoa, sei lá, de manhã treinou, à noite ela vai para uma gira, ela vai estar mais equilibrada, ela vai estar melhor, ela vai estar mais purificada, vamos dizer assim. Hoje eu não pratico nenhuma atividade física, com a desculpa que todo mundo dá, falta de tempo. Mas eu percebia, quando eu praticava, que eu tinha muito mais energia para tudo. Se eu dormia melhor, eu acordava sem sono, passava o dia super bem, mesmo sabendo que eu não tinha para academia, depois, sei lá, para faculdade, nos intervalos que dava em trabalho e faculdade, eu fazia tudo isso. Hoje eu sinto falta, mas eu realmente não consigo encaixar.
E eu acho que é a realidade de muita gente hoje. E existe algo, sei lá, que a gente possa fazer em casa. Eu já comprei aquele, não lembro, aquele negocinho, aquela tripinha, não sei, que amarra o nosso braço quando a gente vai tirar sangue. Já comprei aquilo para fazer treinamento com aquilo, de amarrar no poste da sua calçada, no portão, para ficar forçando a perna, enfim, coisas assim. Mas também você acaba perdendo o foco e perde. Existe alguma coisa assim que as pessoas podem fazer dentro de casa, assim, tipo naquela meia horinha à noite antes de dormir, por exemplo? Legal. Hoje eu trabalho muito com isso, com pessoas que muitas vezes me procuram para dar personal e não tem tempo de treinar. Então, professor, eu tenho meia hora, eu tenho 40 minutos, né? E aí assim, vai o conhecimento de um profissional de educação física. Por que eu falo isso? Muita gente, inclusive eu, não fui treinar a semana inteira, vou treinar em casa. Você não treina. Porque você está na sua casa, está no conforto, você precisa ter alguém ali em cima. Vamos, levanta, vamos lá, vamos puxar. A gente volta lá no começo, que eu acho que é por isso que a academia é necessária. Exatamente. A academia entre aspas tem um contrato. Exatamente, porque aí é o que eu falo, você não vai pela dor, você vai pelo dinheiro. Porque... É dor também. Exato, também você está tirando do bolso. Mas eu falo justamente isso, eu brinco com meus clientes justamente por causa disso. Mas tem muita gente que é doadora, né? Sim. Ele paga lá 6 meses que é o semestral, até porque eles estão até... Exato. Patrocinam várias academias. Exatamente. E mesmo para personal, não vai achando que é muito diferente. É que eu acho que o personal, a pessoa que procura um personal já é diferente, porque ela está querendo um estímulo que ela sabe que sozinha ela não tem. Ou ela quer um resultado que sozinha ela não tem. Então, outro foco também, porque ela está indo direto no ponto. Tipo assim, eu tenho, como você falou, essa meia horinha, essa uma horinha todo dia, e esse cara pode vir aqui e me dar alguma coisa nessa uma hora. Mas hoje tem métodos que a gente consegue treinar, por exemplo, em casa, 15, 20 minutos de treino, um treino de alta intensidade, ele tem benefícios muito bons e até melhores do que, por exemplo, você só caminhar 5 vezes por semana. Então, se eu treino intensamente 2 vezes por semana, o benefício que eu tenho são muito parecidos com, por exemplo, caminhar por 5 dias. 2 vezes por semana já tem benefícios? Treinamento de alta intensidade. Sim, mas já tem algum benefício? Tem benefício. Principalmente o que a maioria quer, emagrecer. Mas eu costumo brincar, principalmente com meus clientes que me procuram para dar treino, que eles querem emagrecer, querem ficar forte, que eles realmente não sabem o que eles querem. Eles acabam procurando, por exemplo, o que está no inconsciente coletivo. Então, o que o inconsciente coletivo quer? Né? No consciente coletivo, é verdade. No consciente coletivo, o que é? Quero emagrecer. Status, né? Ter uma beleza que vende. Exato. Então, assim, é estética, puramente estética. Mas a hora que você começa a ver os benefícios, justamente como você falou, melhora de sono, melhora mais disposição para fazer as coisas, mais funcionalidade no seu corpo. Muita gente faz esse paralelo, só que de uma forma negativa, tipo, não, já fico cansado pra caramba, ainda vou incluir uma atividade física. Exato. E é incrível como é diferente, porque realmente é. Ela te estimula. Porque a atividade física te desestressa. Ela te limpa, ela limpa seus chakras. O Cris pode complementar bastante nisso, porque ele sabe como funciona a estrutura física do negócio. Mas, por exemplo, vamos pegar um cara que faz corrida todo dia, né? Vamos supor. Então o cara tá lá, vai começar a correr, por exemplo. Então ele fala, eu tô cansado e tal, vamos pegar o padrão espiritual dele. O cara que se sente cansado, você falou que um cara sedentário ele costuma desenvolver com maior facilidade doenças e tal, e ele se cansa mais rápido e tudo mais. A gente sabe no padrão energético dele que ele tá com as energias estagnadas. As energias, digo no sentido geral, tá? Porque o cara fica sentado na frente do computador o dia todo, e a energia que é a energia física, a energia material que está nos chakras bases, no chakra base, ele acaba descendo e acumulando aqui. Então normalmente o cara ele fica mais estressado com maior facilidade, ele tem uma tendência ao materialismo de forma mais compulsiva, ele come mais tranqueira, que tá tudo lá acumulado. Então o cara vai correr. Quando ele corre, essa energia que é a pesada do chakra base lá, começa a se movimentar e subir. Aí vai vir um contexto mais legal que aí você pode me ajudar. Aí vai mexer com o batimento cardíaco, né? Que ele vai entrar num ritmo, né? E se ele realmente entra num ritmo, não é isso? Ritmo cardíaco, ele muda. Com que isso faz com que o chakra do Anahata aqui, no caso o chakra do coração, ele se expanda também. Porque o cara quietinho, sem fazer nada, tá contraído, né? Aí a gente entra no contexto de respiração. Que
que também tem um processo ritmado. Aí entra voltando pro lado mais yoga e tem um negócio do pranayama. E quando a gente está correndo, a gente mexe com respiração sem saber. De forma inconsciente a gente respira certo, né? Que é o... né? Respirando e soltando pela boca. Mexe no chakra laríngeo. Então o cara fica mais comunicativo quando ele está fazendo exercício. Sim. Ele sabe se expressar com mais facilidade. E a mente também, às vezes a mente tá com o cara parado, ele tá com a mente travada lá pensando um monte de besteira. Quando ele começa a fazer atividade física, a mente dele se abre, né, emancipa e tal. A clareza de pensamento já é outro, o foco também já é outro. Então, poxa, a gente tá falando dos chakras, então limpa todos os chakras, não tem o que dizer. Chama de autoestima, né? Exatamente. Será que é autoestima ou será que foi espiritual? Então, eu quero ficar mais feliz? Tudo tá aberto, cara. Esse mesmo cara que fez tudo isso, à noite ele chega no terreiro, incorpora o guia. Sim. Ou às vezes sem incorporar também, não precisa ser só de Umbanda, sei lá, de repente um kardecista. Vai dar um passe lá, um espírita dando um passe. Exatamente, que não tem incorporação. A energia que ele vai doar é muito mais limpa do que uma energia de um cara que ficou o dia inteiro atrás de uma mesa xingando, por exemplo, alguma coisa assim. Obviamente, quando a gente chega dentro de um local sagrado mesmo, religioso como esse, a gente entra em outra vibração. Mas eu acho que também, por exemplo, se eu estou doente fisicamente, estou resfriado, qualquer coisa nesse sentido, eu não incorporo. Ah, não, mas seus guias vão te curar. Sim, eles vão me curar. Só que eu vou estar mexendo com a energia da outra pessoa. Sim. Exatamente. Isso é meu, né? Porque realmente já aconteceu de eu incorporar sem trabalhar com outro doente e ficar melhor. Isso é fato. Mas se eu estou numa gira, eu não vou incorporar um guia porque a minha matéria não está irradiando uma energia, ela não está equilibrada. Em alguma parte dela, sei lá, meu estômago, minha garganta, alguma coisa dela desconectou do que é sagrado. Para mim a doença é isso. É quando aquela partezinha do teu estômago está doendo, alguma coisa naquela região desconectou do que é reto, do que é comum. E eu acho que a atividade física, ela conecta tudo isso de novo, assim, de uma forma mais rápida, mais eficaz, mais fácil. E aí tem toda a questão também que mexe com o teu físico, com o teu astral, com o teu humor, e isso deixa você eu acho que até melhor. Mesmo no rendimento do médio dentro do terreiro. Então assim, ele vai ter uma mediunidade menos cansativa, uma incorporação menos cansativa, ele vai conseguir, por exemplo, incorpora 3 orixás na sequência. Vai ter fôlego. Uma pessoa que é treinada, ela consegue... Não sendo grosseiro, mas é uma atividade física pesada. A tampa da pele do dedo do pé, cara. Exato. Porque olha, eu já saí sem Mas pé. isso é bem legal, porque muda justamente esse médium que está ali trabalhando. Então assim, além de ele colocar energia mais pura, o que está acontecendo? Ele está fisicamente melhor. Facilita até para a manifestação dos guias, né? Por exemplo, já que você deu um exemplo de orixá, por exemplo, um preto velho que vem carregando abaixo e enverga você. Se você não está com uma preparação física, você vai sentir dor nas costas, vai ficar lá, mas o guia me zoou. Não é o guia que te zoou. Ele está até te mostrando que você precisa fazer atividade física, né? É incorporação mesmo, na questão dos chakras, porque na minha cabeça, né, é a conexão dos chakras dos guias com os nossos. Então se isso está limpo, cara, papum, né? É tomada ali, ó. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é verdade. Mas eu imagino que seja isso. Concordo. Eu não acredito, né, que 2 corpos possam estar no mesmo lugar, enfim, isso é possessão, é outra coisa. Mas assim, eu imagino que eles acoplam os chakras com os nossos. Sim. Eu vejo dessa forma uma incorporação. Sim. Então se está mais limpo por conta de uma atividade física, ou por conta de bons pensamentos, ou de qualquer outra coisa benéfica para a tua matéria, essa conexão vai se dar de uma forma muito mais plena. Exatamente. Por isso quando você passa, por exemplo, por rituais, alguns rituais, né? Tanto Umbanda, Candomblé, e acredito que grande parte das religiões, você faz os preceitos. Sim, né? Sim. Justamente por isso, para você estar ali mais puro. Só que assim, eu tenho uma visão que não adianta você fazer tudo isso, por exemplo, por 7 dias, chega no dia, se o cara fechou seu carro, você bateu o carro, você vai explodir, você vai ficar puto, você vai ficar xingando. É nesse momento que o judoca interno tem que sair, o médico, enfim, toda aquela consciência que então, você assim, ganhou. Exatamente. Eu não estou falando que não adianta, não é isso, né? Mas eu não acredito que a pureza só esteja no corpo que fica ali recolhido, né? No espírito que fica recolhido. Não, sim, é ação, né? Você exatamente. tem que botar isso em prática. E hoje, também, eu jogo tudo muito para a realidade. Quem consegue, né, ficar em retiro durante a semana, por exemplo, 4 dias ou até uma semana,
quiçá mês. Tô de férias, não vou fazer nada da minha vida, vou fazer só isso. Todo meu retiro. Não atendo ninguém, não quero conversar com ninguém, eu quero ficar eu e eu mesmo. Entendeu? Mas não, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo acaba se estressando no dia a dia, o que é normal. Isso também está linkado. Você não pode mudar só, por exemplo, de repente, vou fazer atividades físicas porque é muito bom para mim. Não. Mas vou comer junk food todos os dias. Sim. Exatamente, a alimentação mudança, na verdade. tá ligado com prática de atividade. O Né? que eu levo muito assim, isso pra mim, né, sempre foi. Então, por exemplo, eu vou fazer uma gira, eu vou deixar de comer carne, né? Mas será que é pra todo mundo? Esse foi sempre o meu questionamento, né? Será que é pra todo mundo? Eu acredito que não. Porque tem pessoas que comem carne antes da gira que passam mal, tem pessoas que precisam da carne pra se sentir mais puras. Eu já fui de um terreiro que quando era gira de Exatamente. esquerda, eles pediam comam mais carne no dia. Então sim, acho que vai muito do que você segue também. Da doutrina da casa, né? doutrina- E aí entra o autoconhecimento também, né? Porque não adianta, por exemplo... Você consegue perceber as diferenças. Exatamente. Tipo, hoje eu comi, hoje eu não comi, como é que foi pra mim, como é que não foi. Então, por exemplo, eu sou um cara altamente carnívoro. Adoro comer carne, adoro um churrasco. Então, se eu fizer um retiro de 30 dias sem comer carne, eu passo mal no segundo dia, cara. Porque eu preciso daquela vitamina, daquelas propriedades da carne, proteína, no caso. Posso arrumar de outras formas? Posso. Mas você já Não tem, você você já o tá vegetariano condicionado já daquele naquele jeito, dia. né? Agora, por exemplo, eu vou ficar, por exemplo, um retiro de uma semana sem comer carne, né? Assim como todo mundo tem a rotina do dia cheia, né? Agenda cheia. O que isso vai me trazer para mim? Eu não consigo ter um desempenho legal. Então é melhor eu ter um desempenho legal e estar, consequentemente, eu vou estar mais puro do que eu deixar de fazer as coisas e ficar mal-humorado, estressado, entendeu? Então assim, eu acho que isso é muito de cada um. Sim. Eu acho que o legal para a mediunidade é justamente isso. É o autoconhecimento, o que traz a arte marcial e tudo isso. Eu acho que se conhecer, né? Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então eu vou exigir de uma pessoa algo que para mim não é bom. Exatamente. Então, eu acho que O são primeiro pontos de exemplo vista. vem de quem tá à frente ali, né? Sim, exatamente. Então assim, vou pedir para os meus filhos da casa ficarem 30 dias sem carne, 30 dias sem bebida, mas eu sei que ali tem um monte de gente que bebe, que gosta de beber. Ok, se eu pedir 2, 3 dias, né? Eu acho É um preceito específico, né? algo Agora se exigir que os caras mude a... Você pede. De repente você tem uma orientação, uma intuição muito forte. Minha corrente, né? Tipo, eu quero, sei lá, vocês façam 5, 3 dias sem comer carne. Sim. Você segue. Aí eu sigo as orientações dos meus guias. O que você recomenda aí pra quem tá ouvindo a gente, nesse sentido de atividade física e suas palavras finais em relação à espiritualidade? Eu sigo muito que o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é um dos órgãos mais, junto à Organização Mundial de Saúde, é o que eles preconizam, que é a prática da atividade física. Hoje, eles preconizam que uma pessoa ativa é a pessoa que pratica 30 minutos de atividade física por dia. Então ela precisa trabalhar ali 150 minutos por semana. Para uma criança, eles preconizam 60 minutos por dia, o que daria um total de 300 minutos por semana, para você ser considerado ativo. Então assim, para todos vocês que não fazem atividade física e acham que a atividade física é só academia, vocês praticavam na infância, existem hoje muitas metodologias legais, muitas coisas bacanas para vocês estarem fazendo em casa, lógico que sempre com profissional, né, deixar isso bem claro, mas poder fazer em casa, poder fazer no prédio, poder fazer numa praça, num parque, então você tira toda a parte que a gente tem da academia, que hoje eu vejo que a realidade está mudando. Então eu vejo que muitas pessoas que estão em academia procuram academia não por prazer, elas procuram porque o médico mandou, que o médico recomendou. Então assim, por que ela não pode procurar uma atividade fora que vá também fortalecer ela, vai trabalhar toda a musculatura e o corpo no geral, né? Então a minha dica é aquilo que dá prazer para vocês. Então a atividade física que traga benefício para vocês. Não adianta você ir fazer academia e odiar a musculação. Exatamente. Então isso você já está indo contra algo que é espiritual. Você não vai estar tendo benefício nenhum. Porque você está indo ali obrigado. Então assim, hoje existe uma gama de atividades físicas diferentes. Então, procura uma. Você gosta de nadar, jogar bola, gosta de correr, né?
legal é sempre a orientação do profissional, porque infelizmente aí menos de 10% da população tem uma atividade com acompanhamento profissional e aí acaba se lesionando, acaba se machucando, que pode trazer muitas coisas ruins aí para a vida da pessoa, atrasar ela em trabalho, propriamente em terreiro, deixa de trabalhar por conta que às vezes foi correr, não fortaleceu e aí vai ter uma lesão. E se o cara mora em São Paulo, ele pode chamar o Cris Trevelino, né? Se morar em São Paulo pode me chamar também. Né? Fala aí seus contatos e tal, Então, terreiro também, fica à vontade. Eu tenho minha página no Facebook e Instagram, né, que é CT Trainer. É uma página que visa, não é só para mostrar o meu trabalho, mas eu acredito que meu propósito de vida é ajudar as pessoas. E eu posso ajudar as pessoas, como muitas vêm comentando comigo, que só de ler um texto, uma coisa mais estimulativa, né? A pessoa mudou o hábito dela e falou: não, Cris, olha, eu li um texto seu e aí eu fui lá me matricular na academia. Isso pra mim é fantástico, porque eu pude ajudar alguém sem estar presente, sem saber que eu ajudei. Então é CT Trainer no Facebook e CT Personal Trainer no Instagram. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar os links aí também. E aí tem meus contatos, no próprio Facebook tem meus contatos lá também, pra quem quiser entrar em contato. Cristiano Trevelino. É isso? É Cris. Meu e-mail é cristrevelino@gmail.com. Mas no Facebook tem meu telefone e tudo, então quem quiser curta a página, ajude aí a divulgar a atividade física e comprovem, né? Veja o que a atividade física pode pôr na sua prática de terreiro, né? O que ela pode te transformar na prática de terreiro. Que eu te garanto que são N benefícios aí que você não tem nem ideia do que ela pode fazer por você. E você fica naquela consciência que nós falamos ali. Tá certo? Tem que falar do Força de Aruanda, né? Então nós estamos agora aqui no meu terreiro, tá bom? Eu sou um dos dirigentes responsáveis do terreiro. Templo Escola de Umbanda Força de Aruanda. Também vai aparecer na descrição também o Facebook dele, da casa, né? E aí vocês podem entrar em contato por mensagem e tal. Vou disponibilizar até um telefone ali no Força de Aruanda. Então, saber de desenvolvimento, saber de giras ou workshops e cursos que nós temos na casa, entre em contato que aí a gente conversa direitinho, tá bom? temploforçadearuanda@gmail.com. É isso? É isso. É isso que eu tô lendo ali, ó. Forcas. Forcas de Aruanda, muito bem, muito bem. Tá certo? Certo, vai estar aí também tudo na descrição. Então eu queria agradecer a oportunidade, né, de talvez fazer um paralelo com algo que muita gente não acredita que existe. Sim, que exista, tem, né? mas faz. E eu acredito que a mediunidade pode ser melhorada através da atividade física. Não é que vai mudar, mas é um fator que possa ser estimulado. Complementado e agregado. Sim. Exatamente. Então, eu acho que isso é bem legal de colocar para as pessoas e acho que é legal a oportunidade que vocês deram para se falar sobre isso. Por acreditar nisso que a gente veio aqui hoje. Exatamente. Vale ressaltar que a mediunidade em todos os contextos religiosos, tá? Não só no contexto religioso, mas na própria espiritualidade sua, se você não segue nenhuma religião. E também, não no sentido espiritual, você não segue nada, mas pela sua saúde física. Tendo aquela intuiçãozinha do dia a dia de falar: nossa, eu acordei, disseram, eu não sei quem. Eu não sigo nada de religião, mas a pessoa conversou com alguém espiritualmente. Exatamente. Isso afiniza também. E volta menos no vídeo passado a gente falou sobre vegetarianismo e espiritualidade e no final do vídeo a gente soltou lá o desafio dos 7 dias sem carne, se puderem fazer, né? Sim. Solta seu desafio aí. 7 dias, 12 dias, um mês. Meu desafio são 12 semanas praticando alguma atividade física durante 3 vezes por semana. Difícil? 12 semanas? 12 semanas. São 3 meses? 2 vezes por semana? Esse é mais difícil que o outro, o outro era 7 dias. Meia hora por dia dá. Qualquer atividade. 6 semanas. Sai de casa. Nós temos como... correndo até o ponto de ônibus, por exemplo. Então depois de 21 dias, no geral, a gente tem... mudança de padrão, né? A gente começa a mudar o padrão, então a gente começa a acostumar com a atividade. É a segunda pessoa que a gente entrevista que fala a mesma coisa dos 21 dias. Então... 21 dias pra quem for fraco. Forte aí, 3 meses de atividade física. E pra quem for super foda, 24 anos de judô. 24 anos de judô. Mais pela frente. Suas palavras finais.
Jack. Obrigado, Cris. É isso, a minha palavra final. Obrigado a todo mundo. Quero agradecer o tempo, o espaço que a gente está gravando hoje. Parabenizar você pelo seu trabalho. Obrigado. E espero que isso chegue para bastante gente que precisa Com disso. certeza. Quero agradecer ao Cris por ter topado a entrevista, por ter deixado a gente pisar nesse solo sagrado, de frente para o altar, é uma honra aí, de costas, né, mas de frente ao mesmo tempo. E sentindo o axé da casa. E também a vocês que seguem a gente aí no Fale o que Tu Queres, é importante que você curta, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí nas suas redes sociais. Espalhem a palavra, né? Exatamente. Espalhe a palavra e mostre que para os seus amigos que é importante a atividade física, né? E que vai fazer diferença na espiritualidade de cada um de vocês, com toda certeza, não é isso Eu aí? deixo aberto o meu contato para quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre atividade física, pode mandar lá no Facebook ou no próprio e-mail que eu passei, que dentro da medida eu vou respondendo aí para todos aí. Valeu, Cris. Gratidão aí pela Obrigadão. entrevista, irmão. Obrigado. É isso aí? Namastê. Você gosta de espiritualidade? Quer estudar mais sobre o assunto sem sair de casa? Acesse agora www.eadeptus.com.br, a sua plataforma de ensino à distância sobre ocultismo, espiritualidade, hermetismo, oráculos e muito mais. Acesse agora! Tem perguntas aí,